Deus, domingo abençoado na presença do Senhor, com esse devocional. Gente, como eu estou feliz por estar todo dia aqui pela manhã ministrando essa palavra, essa aula. Seja muito bem-vindo todos vocês, esse domingo abençoado. Amém, glória a Deus. Elaine, Deus abençoe você. Seja bem-vindo todos que estão chegando nesse domingo do dia 25 de janeiro de 2026. Se estiver graça minha. Vamos terminar hoje o livro de Oséias. Está profundo. Que era sem pecado e não me Bom dia, querida. No lugar da morte, vida me ofertou para você. Amém? O Cordeiro que por mim se entregou. Muito forte, né? Então hoje nós vamos caminhar para o término desse livro tão profundo que fala do amor de Deus. Vamos caminhar para o encerramento de Oséias. É importante a gente entender que a mensagem ela vai ficando mais intensa, mais direta e ao mesmo tempo mais reveladora do coração de Deus, né? Seja bem-vinda, Juliana. Deixa eu botar aqui o título. Amém. Glória a Deus. Jaque, bom dia. Jaque, paz. Ivone. Mãe Ivone, a paz do Senhor. Então, hoje nós vamos encerrar daí do capítulo 9 até o 13. O tom é de consequência agora. Não porque Deus deixou de amar, mas porque o amor de Deus também disciplina. E eu falei para vocês aqui ontem que a gente precisa olhar Oséias como um espelho espiritual, viu? É um espelho espiritual para nós. Fazia o que há em mim. Hoje é a sua morada. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada uma que está chegando. Esse domingo abençoado. Agora abriu um sol aqui. Ontem choveu bastante no Rio de Janeiro. Mas agora amanheceu com sol. Glória a Deus, né? Depois da tempestade vem a bonança. A paz. Então, gente, vamos falar sobre isso, encerrar esse livro. Nós aprendemos algo muito sério nesse tempo aqui. A alegria sem obediência não sustenta a oração. Então, a gente precisa entender que é possível cantar, é possível celebrar, né? A gente falou ontem. E ainda assim está distante de Deus. E nós vamos agora caminhar para nosso momento de oração. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, porque nós estamos aprendendo tanto, Pai, com a tua palavra. Nós estamos aprendendo tanto. O Senhor está nos alinhando nesse tempo de 40 dias. E nós queremos receber, Senhor, esse alinhamento, esse confronto. Trata, Senhor, trata a nossa alma, trata a nossa carne, trata o nosso espírito, para que a gente possa ser limpo e dar mais fruto. Porque, Senhor, como diz a palavra, aquele que está enxertado na videira, né? A videira é Cristo, Ele vai limpar para que a gente possa dar mais fruto. Então limpa, Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas fraquezas, nossas falhas. Perdoa o momento que nós falhamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui no retorno. Deus abençoe nossas irmãs que estão chegando também. Mary, Lucinéia. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. 19 de 20, né? Estamos aqui, 19 de 20.
Deus é muito bom. Vamos embora, está caminhando. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Amém. Achei. Amém, 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 amém. Estamos aqui juntas para a glória de Deus. Vamos lá. Queridas, nós viemos ontem falando e a gente agora vai fazer um resumo, né? E vamos focar no final. Oséias 11 é um dos capítulos também mais emocionantes. Deus se apresenta como Pai, quando você lê o capítulo 11. Você vê Deus se apresentando como Pai ali. Quando Israel era menino, eu o amei. Ensinei Efraim a andar. Olha só que bonitinho, né? Estava vendo isso, falei, meu Deus, está tudo aqui. Então, nós temos o 6, nós temos o 8, de escolher. E aí a gente deu um salto aqui para o 11, porque o amor de Deus por Israel, hoje nós vamos falar sobre o arrependimento, né? Então, o capítulo 11, lá no versículo de 1 a 3, ele fala, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi. Sabe, isso mostra um Deus que é Pai, que ama, que ensinou, que orientou. Porque foi o Deus que tirou eles do Egito, ensinou toda... E de repente você vira o rosto para o Deus, teu Deus Pai, e começa a adorar pedaço de madeira, outros deuses, né? Então, quando aqui vemos um Deus ferido, não um Deus indiferente, mas um Pai que disciplina, mas sofre ao disciplinar. Nós não somos assim? A gente disciplina o filho, mas a gente fica por dentro assim, ai, eu queria fazer isso. Não está na minha natureza, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ele vai se perder, né? Então, como te deixar, Efraim? Lá no versículo 8 tá. Como te deixar? Como posso desistir de vocês, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei a Demã? Então aqui ele vem falando, né? Mesmo quando Deus permite a correção, ele nunca abandona seu filho. Né? Quem abandona o filho aqui? Mesmo que você corrija, você atende, você recebe, você está ali para cuidar. Então aqui Oséias é para a gente poder olhar e ver o coração de Deus, como ele age, né? Muito legal, né? A gente saber, a gente entender com essa visão, com esse olhar. O Deus que cuida. Já que no Oséias 12 confronta a falsidade espiritual. Israel se tornou hábil em enganar, negociar, manipular, inclusive espiritualmente. Efraim se apacenta do vento. Uma fé vazia, sustentada por aparência. Então, gente, eu falei e vou tornar a falar. Oséias é um espelho para a gente espiritual, do que a gente está vendo hoje aqui, né? Deus não se move por discursos bonitos, mas por um coração quebrantado. É isso que traz aqui no capítulo 12, né? Uma fé vazia sustentada por aparência. Já no capítulo 13, estou fazendo um panorama e a gente vai focar no último, no 14, tá? Já no capítulo 13, é o ápice do juízo. Você vê aqui a ira do Senhor contra Israel. Aqui Deus deixa claro, o maior pecado de Israel foi esquecer quem ele é. Sabe, gente? Tem gente que mesmo que se afasta por causa do pecado, né, por causa do desejos, né, pecaminosos, mas ele não abandona Deus, no sentido de ir adorar outros deuses. Então, mas o maior pecado de Israel foi esquecer quem ele é.
Esse dia eu estava até comentando, a gente estava conversando, eu e minha filha, né, sobre filhos. Desculpa, caiu aqui. Sobre filhos de, principalmente pessoas da mídia, né, da internet, que a gente conhece, filhos de crente, assim, de pessoas de renome, que está no evangelho, no gospel há muitos anos, e de repente os filhos desviam, mas não desviam assim, né? Tô no mundo, não, mas desviam de uma forma tão assim que abandona Deus, que até começa a falar de outras ideologias, muda a sua sexualidade, muda tudo. Eu falo assim, meu Deus, foi muito fundo, né? Abandonou, não quer saber mais de Deus, e de repente começa a ir para outras religiões, nada a ver com aquilo que ele aprendeu. Eu fico assim. É sobre isso, entende? Quando você vê essas coisas acontecendo. Israel estava fazendo isso. Depois de ser cuidado, de ser tratado por Deus, de ser alimentado, de Deus agora abandonou. Então, o maior pecado de Israel foi esquecer quem ele é. Não é nem cair no vício, não é nem cair na prostituição sexual. É abandonar Deus. Quando os alimentos, né, ficaram... quando os alimentei, ficaram satisfeitos. Estando satisfeitos, ensoberbeceram-se e se esqueceram de mim. Sabe, o maior pecado é esse, gente. O cair do homem, caiu na área sexual, caiu na área do vício. Ok, levantou. Agora, você cai, você abandona Deus, você vai para outra religião, você começa a praticar coisa assim, idolatria, nada a ver daquilo que você aprendeu. É sobre isso. Né? O esquecimento de Deus sempre precede a queda espiritual. Sempre. Tá? Aqui está Oséias. Até aqui Oséias nos leva a um lugar de confronto, mas o livro não termina com juízo. Ele termina com um convite, que é aqui no capítulo 14, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Ele chega com um convite. Amém? Glória a Deus. Então até aqui a gente aprendeu sobre o confronto, sobre o coração de Deus, sobre o pecado, sobre o juízo. É verdade. É muito triste. É isso mesmo, Ana. Não é? Eu estava vendo, tem alguns filhos de pessoas famosas, né, do gospel, que quando você vai ver, nossa, ele mudou assim, abandonou Deus assim, de uma forma tão pesada, né? Já está em outras religiões, já está... Eu falo, gente, o que aconteceu? É sobre isso que estava acontecendo com Israel. Não só desviou, mas abandonou Deus, começou a adorar os balaíns. É um espelho ou não é pra gente no dia de hoje, Oséias? É um espelho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E agora aqui no 14, quero ler com vocês esse capítulo. Oséias 14, e aqui ele fala o seguinte: as bênçãos do arrependimento. As bênçãos do arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tem até um louvor que fala assim, né? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Volta, ó Israel, para o Senhor seu Deus, seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Deus ainda está ensinando eles aqui a como orar. Perdoa todos os nossos pecados
e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. E aqui, antes da gente introduzir, né, pegando esse gancho, olha a importância da gente falar, verbalizar as orações que a gente faz, verbalizar no mundo espiritual aquilo que você decidiu no seu coração. Por isso, quando a gente faz as orações de renúncia, de quebra, Deus já recebeu o seu coração, Deus já perdoou o seu pecado. Agora eu preciso desligar. Agora eu preciso confessar com a minha boca. A Bíblia fala que aquele que confessa com a boca, com o coração e fala com a boca. Por quê, gente? Porque nós estamos na terra. Tudo que ligamos na terra, ligamos no céu. Tudo que desligamos na terra, desligamos no céu. Então, aqui Deus fala, ó, falem, perdoa os nossos pecados. Inclusive, nós lançamos um e-book de oração, se você ainda não adquiriu, chama aqui na bio, chama a Juliana aqui, que é nosso suporte também, para você adquirir o livro de oração, o e-book, tá? Algumas orações que estão ali servem para você ser conduzido no seu momento de renúncia, de quebra, você com Deus, verbalizando, falando em voz audível, orando dentro de casa, tem oração de guerra, tem oração de territorial, tá? Depois você chama no suporte e ela vai passar para você. Perceba, Deus não diz volta quando estiver melhor. Ele diz volta como você está. O texto diz volta como você está. O arrependimento não é só sentimento. Ele é decisão. Porque tem pessoas que ficam assim, não, quando eu estiver um pouquinho melhor, eu vou voltar. Não, volta como você está. Porque quem vai te dar força para te conduzir daí para frente é Deus. É o Espírito Santo, né? Então o arrependimento não é só sentimento, ele é decisão, ele é retorno, ele é realinhamento, tá? Então, aqui no 2 ele fala assim, ó, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe perdoa todos os nossos pecados. Então, tomai convosco as palavras e convertei-vos ao Senhor. Deus ensina o povo até como eles vão orar. Leia aí que você vai ver. Osés 14, no 2. Preparem o que vão dizer e volte para o Senhor e peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Por misericórdia, recebe-nos. Porque arrependimento verdadeiro também se expressa em palavras e atitude. Tá, gente? Então não adianta se a gente está só falando e não está tendo mudança. E a gente também precisa trazer isso de forma audível, na confissão. Tem que falar com alguém, tem que falar com uma liderança espiritual, olha, eu estou voltando, eu me arrependi dos meus pecados. Ou no momento da mentoria, quando você está aqui comigo na mentoria e a gente identifica os lugares de quebra, a gente vai orar verbalmente, você vai repetir comigo e a gente vai desligando. Acabou ali. Amém? Deus ensina o povo a orar. As promessas liberadas após isso, né, após o arrependimento. Curarei a sua infidelidade e os amarei de boa vontade. Então, quando você lê lá, eu falo para vocês, quando você lê lá, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, tem promessa, tem cura quando você confessa. Davi, no Salmo 32 ao 51, eu não me lembro agora, ele fala assim, enquanto eu me calei, os meus ossos foram ficando secos. O que ele quis dizer ali? Todo aquele que encobre a sua transgressão não prospera. Mas aqueles que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eu preciso em algum momento trazer isso diante de uma pessoa que tem autoridade, que tem um chamado nessa área, um pastor, um líder, uma pessoa que vai te ajudar e vai orar com você. Entende? Para a gente poder ser curado.
Tem enfermidade que está no nosso corpo, tem enfermidade que está na nossa geração por causa disso. Pecados escondidos, não confessados, não regenerados. Tá? Curarei a sua infidelidade e os amarei de boa vontade. Oséias 14:4. Tá? Essa é a promessa liberada após o arrependimento. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todos os meus corações, pois a minha ira desviou-se deles. Então Deus cura o que foi quebrado. Deus restaura o que foi corrompido. E eu já quero te fazer um convite aqui, dia 21 de março. Nós vamos fazer um seminário de Restaura-me, Senhor. Para a gente restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi marcado na nossa geração. As feridas que estão ainda, a ferida do abuso, a ferida da traição. Thalita, mas eu já perdi, mas você vai confessar isso agora em voz alta ali, no coletivo, com todo mundo junto, no momento da oração. E arrancando isso de vez da sua história, da sua raiz, e falando, isso aqui já não me pertence mais, em nome de Jesus, eu deixo isso e receba a cura de Deus. Receba os benefícios da cruz do arrependimento. Então, Deus restaura o que foi corrompido. Então, você vem no seminário, nós vamos estar falando, já estamos no processo daqui a pouco de divulgação, tá? A igreja está preparando para divulgar e você faz a sua inscrição assim que abrir. Nós vamos ter vagas limitadas. Então, vai ser um tempo de cura, um tempo de você restaurar aquilo que foi corrompido. Tá aqui, ó. Mas se você abrir a boca de vocês, se vocês se arrependerem, se vocês falarem, eu vou restaurar. Deus ama sem reserva, gente, quando há arrependimento genuíno. Serei para Israel como um orvalho. Versículo 5. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio. Deus não tem reserva, muitas vezes a gente tem. Mas Ele perdoa, se você se arrepende e volta. As bênçãos estão lá. Tá? Te aguardando. Orvalho fala de quê? De renovação diária. Orvalho fala de cuidado silencioso, vida que volta a florescer. O orvalho florescerá como lírio, lançará raízes como o cedro do Líbano. Está falando de florescer. Aqui Deus promete beleza restaurada, estabilidade espiritual, profundidade de raízes. Gente, eu sei, quando eu comecei a ter entendimento sobre libertação e cura, e que eu trouxe isso para a minha casa, eu falei, não, eu quero isso, eu quero viver isso. E comecei a restaurar o meu coração com liberar perdão para as pessoas que eu tinha que liberar. Liberar perdão para os meus pais. Querendo ou não, a gente tem umas feridas lá atrás, de paternidade, que não foi resolvida. Liberar para os meus irmãos. Quando eu comecei a fazer esse processo de limpeza, de restauração, gente, eu comecei a ter mais estabilidade espiritual, as minhas raízes começaram a ficar mais profundas, né? Deus começou a restaurar. Aqui o versículo 9 diz assim, quem é sábio, entenda essas coisas. Ó, o versículo 9. Quem é sábio? Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. É uma pergunta. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Então o livro ele vai terminando dizendo a restauração é para quem decide voltar. E ele ainda fala assim, quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Aquele que as compreender. Quem tem entendimento? Quem tem discernimento? Aquela pessoa que compreende. Não é só entende, mas ela compreendeu. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andarão neles, mas os rebeldes neles tropeçam.
Então o livro termina dizendo: a restauração é para quem decide voltar. Amém? Então Osés ele nos ensina que Deus confronta porque ama. Deus disciplina porque quer restaurar. E Deus chama porque ainda há esperança. Deus nunca vai desistir de você. E pode ser o pecado que você cometeu. Se você se arrepender de todo o seu coração e abandonar, Deus não tem reserva. Ele joga no mar do esquecimento. Agora o diabo não. Ele fica te acusando de dia e de noite. Então tira isso da mão dele. Deus já te perdoou. Mas se você ainda está escondendo, por medo, por receio, porque é algo assim que é muito, espantoso, vai orando a Deus sobre isso. Porque não é sobre Deus te perdoar, que Ele já te perdoou porque você já pediu perdão a Ele e já abandonou. É sobre você estar livre, a viver uma vida plena, uma vida de abundância. Você entende por que ministério vida plena? Porque eu entendi dessa plenitude quando eu confessei os meus pecados. Quando eu larguei, e eu estou falando de crente, eu já estava na igreja, eu já era líder. Então muita coisa, eu tinha muita reserva, eu fui botando para fora. E Deus foi me curando, tá? É sobre isso. Então, Deus confronta porque ama, Deus disciplina porque quer restaurar. E Deus chama porque ainda há esperança. Não é o fim, é o retorno. Onde houver infidelidade, Deus promete cura. É cura. Cura no espírito, cura na alma, cura no corpo. Onde houver queda, Deus promete restauração. E onde houver esquecimento, Deus chama de volta pelo nome. Gente, tem pessoas que falam assim: não, eu já perdoei já. Meu pai, minha mãe. Aí quando você vai conversando com ela, você percebe, você vê que ela ainda está com reservas, sabe? E no momento da oração, ela começa a botar para fora muita coisa que estava guardada lá dentro. Às vezes o pai, a mãe falou uma palavra lá atrás e você guardou aquilo ali. Às vezes o teu pai te bateu de uma forma muito violenta. Ou às vezes foi um pai que abandonou, o abandono. Você foi muito ferida, mas você, guardou. Recalcou, como a gente fala na psicologia, de Freud. Você recalcou. Mas tudo que é recalcado, ele fica ali debaixo do tapete. Uma hora, isso vai subir. Mas pode subir de várias formas, com doenças, com enfermidades. Porque, quando eu calei, os meus ossos foram se secando. Então, o Restaura-me, Senhor, ele vai ser para a gente ouvir histórias, para a gente ouvir a palavra de Deus e para a gente orar sobre tudo isso que está recalcado, ou coisas que você precisa deixar para viver uma cura no espírito, na alma, no corpo. Amém? Então compartilhe, leva mais pessoas que você conhece para estar lá com a gente e passar por esse tempo de cura interior. E aí, onde houver queda, Deus promete restauração. Onde houver esquecimento, Deus chama de volta pelo nome. Amém? Nós somos ser humano, Deus sabe disso. Nós precisamos falar, nós precisamos conversar. E eu lembro que quando eu estava no seminário da pastora Tânia, quando ela ministrou a palavra de paternidade, inclusive depois eu vou fazer um seminário sobre paternidade, porque a gente vai falar da paternidade de Deus e da paternidade humana, né? E aí a gente restaura também essa área. Eu lembro que ela falava sobre alguma coisa, violência, que os pais fizeram, algo que você guardou. E eu lembro na época, quando eu estava nessa ministração, o Espírito Santo vem trazendo, Eu lembrei de uma surra que eu tinha uns 10 anos, que meu pai me deu, porque minha mãe falou alguma coisa para ele, de mim, e meu pai era um homem muito manso, muito calmo, ele quase não tinha episódio de bater na gente.
Mas naquele dia, não sei porquê, ele ficou tão irado. E ele bateu, até que eu urinei. E aquilo ficou no meu consciente. E isso fez com que eu tivesse um pouco de reserva em relação à minha mãe. E ali, naquele dia, eu chorei, trouxe aquilo de volta, pedi perdão a Deus e liberei minha mãe. E minha mãe já estava morta, minha mãe já não estava mais viva. Eu liberei a minha mãe e me liberei no mundo espiritual. E nunca mais. Eu comecei a fluir espiritualmente, eu comecei a viver. Então, são coisas assim que Deus vai ir tratando, sabe? Amém? Então, eu quero terminar aqui com uma palavra de encerramento. E eu quero fechar esse livro com uma chave que Osés nos entrega. A palavra diz: quem é sábio, considera essas coisas. Quem tem discernimento, compreenda-as. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Então Osés termina dizendo: presta atenção. Não é falta de aviso, não é falta de palavra, não é falta de direção. É uma decisão de coração. Depois de tudo que ouvimos neste livro, o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre o coração de Deus para os filhos. Um Deus que vê, um Deus que conhece os bastidores, um Deus que não expõe para destruir, mas expõe para curar, um Deus que corrige porque ama. Deus fala, Deus alerta, Deus confronta, Deus chama, gente, olha quanta coisa. Não para nos envergonhar, mas para nos trazer de volta. Porque quem não ama, quem fala assim, ó, faz o que você quiser, nem te visita, nem te orienta, nem te dá uma chamada, não te ama. A pessoa que não te confronta, um amigo que não te chama atenção, um líder que não fala com você, ele não te ama. Porque ele está vendo o perigo, ele está vendo que você vai ter problema lá na frente. Então Deus fala, Deus alerta, Deus confronta, Deus chama para trazer de volta. Porque do outro lado não existe zona neutra. Tá, gente? Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou nós estamos no caminho do Senhor ou nós nos afastamos dele. E quem vai assumir esse lugar são as trevas. E o outro caminho, ele é cruel. E Deus quer te poupar desse lado. É para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso essa palavra é um chamado de arrependimento. Não para quem está longe da igreja apenas. Essa palavra é para nós. Para cristãos. Para quem ora. Para quem serve. Para quem ministra. Essa palavra é para você. Deus o tempo todo está falando para o seu povo. Talvez hoje Deus esteja apontando uma idolatria escondida no seu coração. Talvez um afeto desordenado que você está. Talvez um lugar onde você relaxou com Deus. Talvez um caminho que você foi se adaptando aos poucos ali para caber. E Deus está dizendo, volta. Você sabe o que é. Se algumas coisas ainda não aconteceram durante esse jejum de 40 dias, não é rejeição, é alinhamento que Deus está fazendo com você. Se Deus está movimentando, você está vendo muita coisa acontecer, Deus está falando com você. Deus está organizando o coração antes de liberar a promessa. Então Deus é Deus de promessa, Ele não vai deixar de abençoar você. Ele só quer que a gente se alinhe o nosso coração, sai dessa mentira. Sai dessas idolatrias escondidas que está no teu coração. Relaxou com Deus. Está se adaptando ao sistema aos poucos. Porque o nosso Deus é Deus que restaura todas as coisas. Quando você decide no seu coração voltar. Amém? Ele cura, Ele restaura, Ele reconstrói. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles. É o que está escrito aqui. Mas quem insiste na rebeldia tropeça.
tropeça. Hoje é dia de escolher o caminho. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de se alinhar. E quem volta para o Senhor não encontra rejeição. Não encontra. Encontra a graça. Encontra a restauração. Encontra a vida. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer tudo novo para mim e para você. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você guardar aí na tábua do teu coração. Deixa eu ler aqui que vocês estão mandando. É isso, gente. Glória a Deus, aleluia. É verdade, é muito forte. Quando criança, o meu me molestou. Hoje eu sou curada, não consigo falar isso com ninguém. Passei por uma metanoia rápida e fui curada. Hoje sou livre, já consigo falar sem dor. Olha aí. Luciné, quando você puder, passa pela mentoria. A gente vai orar, a gente cancela, a gente faz toda uma restauração. Vai para o seminário de restauração. Nós vamos orar sobre isso. E vamos cancelar toda maldição sobre isso. Né? Então, olha que líderes não querem cuidar porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas Deus chamou pessoas para poder estar nesse lugar e abençoar vocês. Forte, forte, forte. É isso. Então, a palavra está aqui, gente. E Deus, graças a Deus, Deus nos colocou nesses 40 dias e eu estou sendo muito alimentada e ministrada com essa palavra. Você tem noção como Deus está falando comigo, como Deus está me alimentando com essa palavra. Eu sei que vocês também, mas eu estou recebendo muito de Deus. Muito, muito. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu quero agora orar. Daqui a pouco também estou indo para a igreja para servir, para participar ali dos trabalhos que tem na nossa igreja também. E eu quero que você repete comigo essa oração, tá? De todo o seu coração. Senhor, hoje nós entendemos ao teu chamado. Hoje nós atendemos ao teu chamado. A tua palavra diz: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Nós voltamos, Pai. Voltamos com o coração aberto, sem máscara, sem justificativa. Reconhecemos onde nós nos afastamos. Reconhecemos onde negociamos princípios. Reconhecemos onde te esquecemos. Não voltamos confiando em mérito. Voltamos confiando na tua misericórdia. Recebe o nosso arrependimento. Alinha o nosso coração ao teu. Traz de volta a sensibilidade espiritual que se perdeu no caminho. Traz, Pai. Traz de volta, Pai. Nós escolhemos voltar para ti. Amém. Glória a Deus. Amém. Cura, Senhor, a infidelidade do coração. Cura a frieza espiritual. Cura os efeitos desordenados. Cura os ciclos de repetição que nos afastaram de ti. Onde houver queda, libere restauração aqui, Pai. Onde houver ferida, libere cura. Onde houver distância, libera reconciliação. Sopra sobre nós como orvalho, Senhor. Renova o que estava seco. Reanima o que estava cansado. E fortalece o que estava frágil. Nós recebemos a tua cura hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós recebemos a tua cura. Fala assim, Pai. Onde houver queda, libera a restauração. Onde houver ferida, libera a cura. Onde houver distância, libera a reconciliação. Sopra sobre nós como orvalho. Renova o que estava seco. Reanima o que estava cansado.
e fortalece o que estava frágil. Amém? Em nome de Jesus. Fala assim, nós declaramos hoje. Fala, eu declaro sobre a minha vida hoje raízes profundas em Deus. Fé firme no Senhor. Vida espiritual saudável. Fala, eu quero isso para a minha vida. Que sejamos restaurados por dentro e frutíferos por fora. Em nome de Jesus. Guarda-nos de volta ao antigo caminho. Guarda-nos do esquecimento espiritual. Ensina-nos a andar em fidelidade todos os dias. Pai, nós escolhemos viver debaixo da Tua vontade, do Teu governo, do Teu amor. Recebe-nos, restaura completamente a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, fale melhor no seu coração. Essa é uma palavra viva e eficaz que Deus preparou Osés para nós. Amanhã nós começamos o livro de Joel. O autor é o profeta, né? O profeta Joel. E aí a gente vai agora falar um pouco sobre ele. Vai ser muito bom. Joel enxerga a intensa praga de gafanhotos e a seca severa que devastaram Judá. Vai ser profunda. Como percussores do grande e terrível do Senhor. Os gafanhotos que menciona no capítulo 1. Então nós vamos ver agora a destruição que está vindo. Isso vai falar muito conosco. Amém? Deus abençoe. Até amanhã então. Tenha um bom domingo, tá? Que Deus abençoe o culto, que você recebe uma palavra rema aí na sua igreja. Vai adorar, vai servir. Seja agora instrumento de Deus para outras pessoas.